Statisfera apresenta Variando. Continuando nosso estudo sobre a importância da variabilidade em um conjunto de dados, vamos agora ao próximo exemplo de como o coeficiente de variação pode ser útil numa análise estatística. Em um grupo de moradores de determinada região, foram analisados a idade em anos e a altura em metros das pessoas. Deseja-se comparar a dispersão em termos relativos, em torno da média dos dois conjuntos de dados, a fim de verificar qual deles é mais homogêneo. Na coleta dos dados, verificou-se que, em relação à idade das pessoas, a média é de 41,6 e o desvio padrão é de 0,82. Em relação à altura das pessoas, a média é de 1,67 e o desvio padrão é de 0,2. Qual conjunto de dados apresenta menor dispersão relativa em torno da média? O primeiro fato a se observar é que os dados analisados possuem unidades de medidas diferentes. Dessa forma, somente o desvio padrão não é suficiente para comparar os dois conjuntos. Nesse caso, é preciso calcular o coeficiente de variação para fazer a comparação da variação em torno da média dos dados. Assim teremos, para o cálculo do coeficiente de variação da idade, 0,82 dividido por 41,6 vezes 100%. Logo, o coeficiente de variação da idade será 1,97%. Para o cálculo do coeficiente de variação da altura, 0,2 dividido por 1,67 vezes 100%. Logo, o coeficiente de variação da altura será 11,9%. Como o coeficiente de variação da idade foi menor que o coeficiente de variação da altura, pode-se afirmar que os dados relativos à idade são mais homogêneos que os dados da altura, ou seja, há mais variabilidade para a altura do que para a idade. O coeficiente de variação tem, portanto, aplicações na pesquisa para comparar a precisão de diferentes experimentos. Entretanto, a qualificação de um coeficiente como alto ou baixo requer familiaridade com o material que é objeto da pesquisa. Há outros tipos de variabilidade? A variabilidade é basicamente a diferença entre o que esperamos de algo e o que realmente acontece. É a distribuição estatística dos resultados que se pode esperar de um processo. A variação é um fenômeno observado em várias situações que lidamos e percebemos ao longo do nosso dia. Veja alguns exemplos. Variabilidade climática, mudança nos componentes do sistema climático da Terra e suas interações. Variabilidade genética, uma medida da tendência dos genótipos individuais em uma população. Variabilidade da frequência cardíaca, um fenômeno fisiológico em que o intervalo de tempo entre batimentos cardíacos varia. Variabilidade humana, a gama de valores possíveis para qualquer característica mensurável, física ou mental de seres humanos. Variabilidade espacial, quando uma quantidade de medida em diferentes locais espaciais exibe valores que diferem em todos os locais. Variabilidade estatística, uma medida de dispersão nas estatísticas. Estudar estatística é conhecer o que está por trás das informações que nos são apresentadas todos os dias, seja em jornais, revistas, televisão, internet, e muitas dessas informações utilizam de recursos estatísticos com a finalidade de apresentar dados e destacar fatores importantes que podem influenciar na nossa opinião. Fique ligado aqui no canal, pois a estatística não nos reserva somente uma lista longa de fórmulas, tabelas e gráficos complicados, mas também um modo de interpretar o mundo, buscando entender, medir e descrever diferentes processos da vida real, habilidades essenciais para a vida contemporânea. Se inscreva e não perca nenhum vídeo. Até mais!